Então, sistema predial de água fria PVC soldável. Então, esse é um tipo de material utilizado na instalação hidráulica de água fria. Tubulação soldável de PVC. Tem a função de conduzir água fria em sistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais. Suporta a pressão de serviço de até 75 metros coluna d'água. A instalação é feita a frio, com adesivo plástico e a limpeza do substrato com solução limpadora. O que quer dizer instalação a frio? É quando não há aquecimento. Tá? Existem tipos de materiais de instalação hidráulica e de tubulação que a conexão entre o tubo e o acessório é feita a quente, aquecendo, né, com equipamento que vai aquecer. Nesse caso, a tubulação soldável, a conexão é feita a frio, usando um adesivo plástico e limpando o substrato, que é o tubo, com a solução limpadora. Quando a gente fala soldável, isso significa dizer que vai haver uma solda a frio, que é unir o material a outro. Não é uma simples colagem. Muita gente fala, vou colar o tubo. Não é colar, é soldar. Por isso que chama-se tubulação soldável. Tá? Quais são as dimensões básicas dos tubos de água fria soldável, segundo a norma NBR 5648? Nós temos os diâmetros, esses diâmetros aqui, ó, externos, de 20 milímetros, de 25 milímetros, de 32 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros, 60, 75, 85, 110 milímetros. Esses são os diâmetros dos tubos de PVC soldável de água fria. Aqui é a espessura do tubo. Tá? E aqui é o diâmetro externo médio. Então tem aqui embaixo diâmetro nominal, adimensional para fins comerciais, diâmetro externo médio, diâmetro externo e espessura. O tubo ele pode ser de 3 metros e de 6 metros. O tubo de 3 metros de comprimento, ele tem as seguintes bitolas. Bitola é igual a diâmetro. É sinônimo de diâmetro para tubo. Então, os tubos de 3 metros de comprimento têm os diâmetros de 20 milímetros, 25, 32, 40, 50 e 60 milímetros. Os tubos de 6 metros têm os diâmetros de 20 milímetros, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110. Note que os tubos de 6 metros têm diâmetros maiores, né? Chega até 110 milímetros, enquanto que os de 3 metros vão até 60 milímetros apenas. Quais são as conexões usadas na instalação soldável? Nós temos um adaptador soldável curto, bolsa e rosca. O que quer dizer isso? Aqui chama-se adaptador porque ele vai adaptar uma tubulação roscável, que é essa que tem esses frisozinhos, que é com rosca, com a tubulação soldável, que é com solda, com adesivo. Então ele adapta um tipo de tubulação a outro. Tá? Ele é curto porque tem um comprimento pequeno, tem o longo, né? Tem o curto e tem o longo. E a bolsa é essa parte aqui, onde é conectada a tubulação soldável. E a rosca é a parte do outro lado, onde é conectada a tubulação roscável.
Adaptador soldável com anel para a caixa d'água. Então, toda a saída do tubo nos reservatórios tem que colocar esse adaptador aí. Esse adaptador, note que ele tem uma borracha aqui ó, no meio, que aperta a conexão à parede do reservatório. Girando aqui, né, enroscando, ele vai apertando para evitar vazamentos. Essa borracha evita vazamentos. Então, ele é um adaptador soldável com anel, o anel é anel de borracha, para reservatório. Adaptador soldável com flanges livres para a caixa d'água. Aqui é um outro tipo de adaptador. Os flanges eles se movimentam, tá? Para também adaptar o tubo ao reservatório. Bucha de redução curta soldável. Então, o que vem a ser uma bucha de redução? É quando você quer mudar de um diâmetro menor para um diâmetro maior, ou vice-versa. Então, eu tenho, de um lado, a possibilidade de encaixar uma tubulação de maior diâmetro e do outro, a possibilidade de encaixar uma tubulação de menor diâmetro. Aí você reduz de um maior diâmetro para um de menor diâmetro. Por isso que é bucha de redução. Bucha de redução longa soldável. Então aqui é uma bucha maior, tá? De maior comprimento. Também ela faz com que você coloque um tubo maior conectado a um tubo menor, tá? Então você consegue uma redução de diâmetros. Lembre-se que na hidráulica as tubulações saem do reservatório com um diâmetro maior e vem reduzindo os diâmetros até chegar nos pontos de utilização, até chegar na torneira, até chegar no chuveiro, certo? Sempre reduzindo, nunca ampliando na tubulação de água. Vocês vão ver depois que na de esgoto é o contrário, tá? Você sai num diâmetro menor e vai ampliando para diâmetros maiores. Já na hidráulica, você vem do reservatório com tubulações de maior diâmetro para chegar nos pontos de utilização com tubulações de menor diâmetro. Cap soldável. O cap serve para você fechar a extremidade de uma tubulação. Então, essa parte de cá, essa parte que não tem esse anel, é fechada. Aqui é aberta, onde você encaixa a tubulação, né, passa o adesivo, né, encaixa a tubulação e você fecha a ponta de um tubo que você não vai precisar prolongar dali em diante. Então chama-se cap. Curva de 45 graus soldável. Então, 45 graus é o ângulo formado entre o tubo que chega, se ele fosse reto, com o tubo que sai, desviando. Então, esse ângulo formado entre a direção do primeiro tubo e a direção do segundo tubo, esse ângulo aqui, é um ângulo de 45 graus, soldável. Tá? Ele é soldável porque a conexão é feita com junta soldável, com adesivo plástico. Curva de 90 graus soldável. Então, a curva pode ser de 45 graus, né, que foi aquela anterior, e a de 90 graus. Então, eu venho aqui com um tubo e derivo para cá, é a 90 graus. Tá? E é soldável porque é a junta soldável, né, que nós estamos trabalhando. Curva de transposição soldável. Aqui é quando você tem um tubo e quer transpor por cima do tubo que está passando aqui, ó, uma interferência de outro material. Às vezes é uma tubulação de água quente, né? Uma tubulação de gás. Então você quer passar a tubulação hidráulica naquele ponto que está havendo uma interferência. Então você usa essa curva de transposição soldável para transpor aquela barreira. Isso tem uma perda de carga boa, né? Boa. Joelho
de 45 graus soldável. Então, note a diferença entre joelho e curva. Aqui está um joelho, tá? Note que ele é curtinho, o raio dele é curto. Deixa eu voltar para a curva. Ó. Aqui está uma curva de 45 graus. Note que o raio da curva é bem longo, o centro do raio está aqui, tá? Então, ó, o arco dele é bem aberto. Já o joelho, o raio é pequeno, tá? Então você tem um arco mais fechado. Mas é uma conexão muito usada, né? Um joelho de 45 graus, tá? 45 graus é esse ângulo, né? Igual a curva. Joelho de 90 graus soldável. Então, como o joelho de 45 graus, o joelho de 90 graus também tem um raio bem pequeno. Então, olha a diferença entre a curvatura do joelho de 90 graus e a curva de 90 graus. Ó, como ela é mais aberta, tá? Então, quem é que tem menos perda de carga? A curva, porque a angulação dela, né, o raio é mais aberto. Com isso eu tenho uma perda de carga menor. Então o comprimento equivalente, né, do joelho é maior do que o da curva. Vocês viram naquela tabela na hora de preencher a planilha, tá? Por isso que se você tiver possibilidade de usar uma curva no lugar do joelho, é melhor você usar uma curva, porque vai ter menos perda de carga do que o joelho. Mas tem situações que é necessário o joelho por causa do espaço que você tem. Joelho de 90 graus de redução soldável. Então, quando é que acontece isso? Lembra do ramal de 25 e o subramal de 20 do lavatório, por exemplo? Então, a gente usa esse tipo de joelho aqui, um joelho de redução. Vem com 25 e reduz para 20, tá? Então, é um joelho onde você chega com um diâmetro maior e sai com um diâmetro menor. Ele é de 90 graus, né, o ângulo aqui, né, e soldável. Joelho 90 graus, soldável e com rosca. Então eu tenho aqui um lado soldável, do outro lado roscável, tá? Então esse lado aqui a conexão é feita com adesivo e aqui com fita veda-rosca. É para adaptar um trecho que chega de tubulação roscável com outro trecho que chega ou sai com tubulação soldável. Joelho 90 graus soldável com bucha de latão. Esse tipo de conexão é utilizada nas peças de utilização. Esse lado daqui, ó, de baixo, é soldável e aqui é roscável com o interno revestido com metal, com essa bucha de latão aqui, tá? Para que isso? Para evitar que ao você tirar e colocar várias vezes um chuveiro, uma torneira, um registro, você danifica a rosca de PVC. Então, sendo uma rosca metálica, tem uma vida útil muito maior do que uma rosca de PVC. Então, é aconselhável que nas extremidades dos subramais, onde vão ser conectadas as peças de utilização, seja colocado um joelho soldável com bucha de latão, para evitar que se danifique a rosca plástica. Aqui onde vai conectar a torneira, o chuveiro metálico, a ducha higiênica. Né? Luva soldável. A luva serve para unir dois trechos de tubo. Você vem com um trecho de tubo chegando aqui, outro trecho de tubo saindo do lado de cá. Isso serve para você emendar dois trechos de tubo, né? numa mesma linha, né? Numa mesma direção, sem mudança de direção, tá? E de mesmo diâmetros. Aqui, por exemplo, eu chego com 20 milímetros, saio com 20 milímetros. Ou chego com 25 milímetros, saio com 25 milímetros, tá? E numa mesma direção. Para isso serve a luva. Luva de correr soldável. A luva de correr tem a mesma finalidade da luva,
soldável anterior, né, dessa daqui. Só que ela permite uma movimentação interna dentro da luva. Olha que tem um anel de borracha aqui. Então ela permite que você ajuste o tubo, né, no comprimento. Você pode puxar um pouquinho, apertar mais um pouquinho, dar um ajuste no comprimento da conexão dos dois tubos na hora de unir esses dois tubos, tá? Luva de redução soldável. Então aqui você agora tem aquela mesma situação onde você chega com um tubo e sai com outro na mesma direção, porém com diâmetros diferentes. Então eu chego com um tubo de um diâmetro maior e saio com outro tubo com diâmetro menor. Então aqui eu tenho uma luva de redução soldável. Luva soldável e com rosca. Então aqui, de um lado eu tenho uma tubulação soldável, do outro lado eu tenho uma conexão roscável. Então é a mesma luva, só que unindo dois tipos de tubulações distintos. Luva soldável com bucha de latão. Então aqui vai ser usada na extremidade de um subramal, para você conectar uma peça de utilização, para evitar que a rosca de PVC seja danificada. Tá? Mesma situação daquele joelho azul que a gente mostrou anteriormente, com bucha de latão. União soldável. Então a união, ele é parecido com a luva, só que ele tem um ajuste de aperto aqui externo, né? Tá? Ele tem um ajuste de aperto, tá? Diferente da luva, que é só colada. Mas ele tem a mesma finalidade da luva. Um T soldável. O T soldável, ele une três trechos de tubo. Então eu tenho um trecho chegando aqui, um trecho saindo aqui e um trecho saindo aqui. Então ele une três trechos de tubo em forma de T, por isso que ele tem o nome de T, né? E é soldável porque é conectado com adesivo plástico, uma solda fria. T de redução soldável. Então aqui a gente usa muito no subramais também. Aqui digamos que eu tenho um ramal de 25 milímetros saindo com um subramal de 20. Então aqui eu tenho um tubo chegando de maior diâmetro, um tubo saindo do mesmo diâmetro e um tubo saindo aqui com um diâmetro menor. T soldável com rosca. Então eu tenho aqui de um lado e do outro aqui na parte da base do T soldável e aqui na saída roscável. Tá? Eu tenho uma conexão roscada saindo de um trecho soldável. T soldável com bucha de latão na bolsa central. Então imagine um subramal, né, onde eu tenho que conectar uma conexão aqui, uma torneira, a ducha, algum aparelho sanitário, a saída de algum aparelho sanitário. Então eu coloco essa parte do T com bucha de latão. Adesivo plástico para PVC. Então, como eu falei, as tubulações soldáveis, elas são unidas à conexão com um adesivo plástico para PVC. Ele pode ser com frasco, assim, aqui na tampinha tem um pincel, ou em bisnaga, de vários volumes. Né? E aqui a solução preparadora. Aqui serve para você limpar a tubulação depois que você lixa. Então, para unir um tubo à conexão, você primeiro precisa lixar a ponta do tubo, lixar a parte interna da conexão, daí você passa essa solução limpadora com um pano limpo, tá? Ela evapora, tá? Depois que você passa, ela evapora. Daí você vem, passa o adesivo em ambas as partes, tanto na ponta do tubo como na parte interna da conexão,
e aí você une o tubo com a conexão para poder acontecer a solda fria.